Olá, meu nome é Joel Barbosa, eu sou professor de clarineta na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Quero agradecer o convite para fazer essa palestra nesse encontro e dizer também que é uma honra, principalmente por ter sido aluno desta casa. Sou da turma de 1985 do Instituto de Artes do Departamento de Música da Unicamp. O encontro desse ano, o encontro de educação musical da Unicamp, tem como tema Ensino coletivo de instrumentos musicais, entre reflexões e práticas. E a minha palestra tem o seguinte título: Sons, Formas, Imagens e Músicas. Emosim Socio-Humano Sistêmica. Eu peço desculpa de antemão, porque vou estar lendo toda a palestra. Perder um pouco da espontaneidade, também não vou apresentar nenhum slide. Percebi também que não teria tanta necessidade pela maneira que o texto segue, né? E seguindo aqui então, quero iniciar com uma frase de Bob Dylan que diz: a vida não é sobre se encontrar ou encontrar alguma coisa. A vida é sobre criar a si mesmo. Parafraseando para a fala de hoje, para essa que eu estou fazendo, podemos dizer que a frase de Bob Dylan implica em pelo menos dois aspectos: visão de mundo e modo de estar nele. Assim, a vida é uma criação contínua da visão que temos deste mundo que está em constante mudança, e do modo de estar nele nos sentidos musical, social e pessoal. Por conta da natureza de diversos acontecimentos que têm ocorrido no Brasil e no mundo, já antes da pandemia, mas que tem se intensificado e tornado mais evidente durante ela, essa palestra sofreu alterações em relação à proposta inicial enviada à organização do evento. Por isso, vou fazer uma pequena contextualização desse tema, né, da Emosim, sendo educação musical coletiva com instrumentos musicais, e no sentido de que ela está sendo colocada aqui. Então, para iniciar, é importante clarificar como as siglas ESIM e EMUSIM são utilizadas nessa fala. Como o próprio termo diz, o ensino coletivo de instrumentos musicais, ESIM, pressupõe um processo didático focado no ensino dos instrumentos. De maneira geral, este é o caso dos métodos coletivos estadunidenses e brasileiros para a banda e orquestra, métodos coletivos anteriores à década de 1990, com raras exceções. Eles focam ou mesmo se limitam a técnica instrumental, leitura da escrita musical, prática de conjunto e realização de concertos. Os 4 aspectos. A educação musical coletiva com instrumentos musicais, EMUSIM, por outro lado, consiste em uma abordagem de educação musical e não apenas de ensino instrumental. Na EMUSIM, o instrumento é um dos meios para a educação musical. Ela foca no ensino da performance, mas dentro de uma formação musical mais ampla, mais completa, como se observa de maneira geral nos métodos coletivos para a banda e orquestra dos Estados Unidos e Brasil posteriores à década de 1990. Como nós vimos, a década de 1990 é uma mudança, uma alteração nesses métodos coletivos, né? Nesse momento há uma mudança que o foco tende mais para uma educação musical mais completa, mais ampla, mais integral. Isso tem um artigo meu que depois segue na bibliografia. Além dos 4 aspectos mencionados da ESIM, a EMUSIM costuma incluir repertório multicultural, improvisação, composição, percepção, apreciação, teoria e história da música. Até tem outros aspectos de cultura em alguns deles. De alguma maneira, a diferença está entre a formação elementar do instrumentista e do músico, quando tratamos de ESIM e EMUSIM. A palestra de hoje apresenta uma reflexão de EMUSIM com viés ou com orientação socio-humana sistêmica. Sua razão de ser está no próprio contexto que estamos vivendo.
Com a crise da Covid-19, muitas maldades sociais dos sistemas político, econômico e neoliberal ficaram mais evidentes do que já eram em nosso país e no mundo. Políticas fascistas, genocidas e assassinas foram publicamente expostas. Elas têm mantido o enriquecimento da minoria milionária do planeta em detrimento da maioria mais pobre. Há uma inversão de valores, onde o capital é mais valioso que o trabalhador, do que o ser humano. É a exploração de trabalhadores com salário e legislação que não garante uma qualidade de vida digna para eles e suas famílias. O capitalismo, o financismo, o neoliberalismo e o imperialismo, com apoio da mídia hegemônica, de sistemas políticos corrompidos e de sistemas judiciários irresponsáveis, têm agido como uma máquina desenfreada de alta produção de pobreza, fome, poluição, criminalidade e impunidade. É a guerra híbrida. É fácil se posicionar contra o escravismo do passado, porém, posicionar e lutar contra o atual desmonte das conquistas progressistas neste mundo da comunicação digital requer esforços pessoais e coletivos constantes. Está havendo um aproveitamento da pandemia para aprovar medidas neoliberais desastrosas, desterritorializar comunidades tradicionais legitimamente instaladas para aproveitamento financeiro ilegal da terra onde habitam, e passar fortunas do dinheiro público a bancos como verbas não carimbadas e sem contrapartidas sociais. Por outro lado, o auxílio emergencial a quem de fato necessita vem sendo dificultado. São medidas covardes tomadas em momentos de fragilidade social por conta da emergência sanitária e humana. Uma história que se repete. Como canta em Mato Grosso, é por debaixo dos panos. Negócios ilícitos que dizem respeito à vida e à morte de inocentes. Biólogos têm confirmado que o aparecimento de vírus como o corona, como tem ocorrido nas últimas décadas, tem a ver com o desequilíbrio ecológico que temos causado à Terra pelas nossas maneiras de viver e irresponsabilidade em cuidar do planeta. O aparecimento do vírus manifesta uma crise ecológica real. Os professores Heloísa Firmo e Renan Finamori, da UFRJ, em seu artigo O Novo Coronavírus e a Hipótese de Gaia, dizem que, abre aspas, a teoria de Gaia permitiria supor que o SARS-CoV-2 é um dos elementos que surgiram para favorecer a regulagem de um sistema que estava em desequilíbrio. Fecha as aspas. Para piorar, os economistas afirmam que após a crise de saúde virá uma grande crise econômica. Os especialistas declaram ainda que outras crises sanitárias virão, se não frearmos a alta produção industrial de animais, o consumismo exacerbado e o capitalismo inconsequente. Desculpem-me pelo tom alarmista, mas não consegui resumir o contexto atual de outra maneira. Se fosse em Ré menor, seria fúnebre, sem esperança. Espero que tenha ficado mais próximo de Ré maior, que nos impulsiona à guerra, ao combate. Qual o lugar do educador musical em meio à conjuntura atual e especificamente do educador da EMUSIM? Como educador e cidadão, não posso defender uma educação alienada e inerte a esse sistema mundial desumano. Ficar neutro, insensível e passível é compactuar com o sistema e até mesmo se tornar anátema, amaldiçoado pelas gerações futuras. É permitir que o espírito de desumanidade me corrompa. A crise, acima de tudo, é de humanidade, de valores como solidariedade e responsabilidade. É urgente saber estar no mundo coletivamente e com responsabilidade social e ecológica. Não podemos agredir a Terra a ponto de deixá-la à beira da falência, explorando inclusive os próprios seres humanos como recursos financeiros. Como diz Paulo Freire no documentário Paulo Freire, um homem do mundo, abre aspas, não é viver no mundo, mas com o mundo. Temos que aproveitar a viver com os seres bióticos e abióticos da Terra.
Não somos dono do planeta. O universo apenas nos empresta a vida e o planeta. Nada fizemos para merecê-los, mas como seres coletivos estamos a ponto de não os merecer mais. A hemusim socio-humana sistêmica. Então, voltando para mais perto do nosso tema, a hemusim socio-humana sistêmica, em relação a ela, pergunto: o que o tema de nosso congresso, Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais, tem a ver com a concentração de rendas, capitalismo predatório, necropolítica, sistema governamental genocida, ignorância e irresponsabilidade sociais e ecológicas? Onde é que a EMUSIM, Educação Musical Coletiva e Instrumentos Musicais, se relaciona com a conjuntura social desumana e o cenário ecológico ameaçador? A confluência entre eles é principalmente metodológica. As medidas para alterar a conjuntura contemporânea mundial só serão efetivas se forem coletivas, dizem os especialistas. As mudanças sociais que podem interferir no percurso homicida em curso precisam ser globalmente coletivas. Ou seja, o método para assegurar a qualidade de vida na Terra é coletivo, em termos regional, nacional e mundial. E coletiva também é a metodologia de educação musical aqui colocada, assim como o tema deste congresso da Unicamp. Firmo e Finamori, mais uma vez, afirmam que, abre aspas, no sentido de priorizar a raça humana no planeta, faz-se necessário aumentar nossa resiliência, o que pode ser feito fortalecendo-se os sistemas locais. Nesse sentido, é necessária a consolidação de ações locais, tais como a agricultura familiar, a economia solidária, a agroecologia, as moedas locais, isto é, um movimento que vai parcialmente na contramão da globalização predominante. Tratar com respeito e dignidade sistemas locais. Fecha aspas. Estas são ações de natureza coletiva. Contudo, o que se contrapõe à metodologia coletiva é o processo histórico de sequestro da educação pela classe dominante nacional e mundial, tal como o imperialismo. A educação tem sido predominantemente para formar seres individualistas e raramente coletivos. Isto pode ser observado não apenas na educação formal, escola e universidade, mas também na educação que se dá na família, na igreja, na mídia hegemônica e principalmente em conservatórios e escolas de música. Daí a necessidade de aprendermos a ser coletivos, a pensar e agir em conjunto. A metodologia coletiva é a própria essência da EMUSIM. Ela é realizada em conjunto musical, em um conjunto musical, quer seja banda, orquestra, coral ou outros. O que é um conjunto musical? A palavra conjunto quer dizer junto com. E a palavra música, como definida por David Elliott em seu livro Music Matters, é uma atividade humana. Então, conjunto musical é onde se faz música junto com alguém. A EMUSIM, eu vou descer um pouquinho aqui, a EMUSIM socio-humana sistêmica, além do ensino da música, se preocupa também com a formação pessoal e social do aprendiz. Sua centralidade é a performance, mas ela não é seu único fim, ou seu fim principal. Trata-se de uma abordagem de educação musical realizada em conjuntos musicais que trabalha os aspectos musical, cultural, social, histórico, geográfico, humano e de afetos presentes no fazer música e busca relacioná-los com o ser coletivo e pessoal dos aprendizes. O fazer música inclui tanto o conteúdo como o processo pedagógico. É uma educação musical que busca colaborar com a compreensão dos educandos quanto ao tempo e ao espaço que habitam no mundo e como esses conhecimentos se relacionam com seus valores pessoais e coletivos. É uma tentativa para se dar conta do tempo e do espaço que existimos. Ela é sistêmica por considerar os diversos sistemas envolvidos em sua praxis, não se limitando apenas aos seus aspectos temporais e locais imediatos. Ela tem uma estrutura triangular, com 3
pilares que se retroalimentam. O primeiro, conhecimento sobre música. O segundo, conhecimento sobre o mundo. E o terceiro, conhecimento sobre si próprio. Antes de falar do primeiro pilar, vamos lembrar o que Johannes Hessen diz sobre conhecimento em seu livro Teoria do Conhecimento. Ele afirma que conhecimento é uma relação entre sujeito e objeto mediado pela imagem mental. Ele também alega que a construção do conhecimento se dá pela razão, pelos sentidos e pela volição. A volição é o ato pelo qual a vontade toma uma determinação. Se a construção de conhecimento se dá assim, o que isso nos diz sobre a maneira que cada um de nós está ensinando coletivamente em sua realidade educacional? Primeiro pilar, que trata da construção do conhecimento sobre música. Então, esse pilar aborda 4 aspectos: sons, formas, imagens e música. No caso da EMUSIM, ou do ESIM, do ensino coletivo, o aprendizado do iniciante se dá a partir da construção de conhecimentos que ele faz na relação com os sons de seu instrumento e dos sons dos demais instrumentos no conjunto. Abrindo um parênteses aqui, som é energia. Para ser gerado também necessita de energia. Essa energia pode vir do corpo. Né? São movimentos mentais, sinapses e movimentos corporais para produzir o som. Né? E esse som se produz através do ar. Então o ar não é um elemento necessário apenas para instrumentos de sopro, mas para todos os instrumentos musicais. Então, já que o movimento é eterno, qualquer movimento, o movimento é eterno, não tem começo nem fim, assim como é o tempo, o som que é um movimento também o é. Né? 2. O primeiro era som, o segundo são as formas sonoras, é a maneira como o aprendiz se relaciona com as formas sonoras geradas pelas combinações desses sons, linear e simultaneamente, quer seja melodia, intervalos, harmonia, polifonia, acompanhamento rítmico, etc. Terceiro aspecto, né, é a construção de conhecimento pelo aprendiz se dá com as imagens mentais concebidas no processo de recepção, produção e manipulação desses sons e desses formatos sonoros resultantes. Então, é a construção dessas imagens mentais. Né? E 4, com as músicas, produzidas por essas imagens e suas dimensões artística, cultural, social e afetiva. A música se dá, então, na mente, né? Através dessas imagens. E exprimimos, quando tocamos, essas imagens em nosso instrumento, em nosso cantar. Então, os 3 primeiros aspectos, som, forma e imagem mental, tem a ver com a construção das imagens mentais referentes à performance musical, quanto à técnica, seja ela a técnica instrumental, a técnica de leitura de partitura, etc., a expressividade, que é dada ao cantar, ao fazer a performance, a afetividade e ao idiomatismo. Elas são memórias, imagens que funcionam em conjunto. Estão todas interrelacionadas ao fazermos música. A memória gráfica, a imagem gráfica mental, tem a ver com a leitura da partitura, por exemplo. Né? A imagem que nós temos da partitura. Temos também a imagem palavra, que são os nomes das notas, dó, ré, né? Ela se relaciona com posições, dedilhados e a posição na partitura. Dos movimentos músculo-esqueléticos, temos a imagem músculo-esquelética, ou reflexo músculo-esquelético. Da produção, percepção e imaginação dos sons das notas, de seus envelopes, dos envelopes de cada nota, ou dos gestos formados, né, com a combinação de sons, os seus contornos melódicos, as texturas, seja mono, homo ou polifônica, vem a imagem sonora que construímos a partir dos sons. Da criação, execução e sensação da expressividade musical, né, as massas sonoras, volumes, sons, dos sons, as dinâmicas, as articulações, os detalhes da expressividade, né, vem a imagem da expressividade. Do ato de conceber, reproduzir e vivenciar os afetos musicais, sonora ou imaginariamente, vem a imagem afetiva.
das formas da música, né, a forma ABA, ou a forma rondó, seja qual forma for, ou mesmo a simples forma de uma melodia, né, de 8 compassos, vem a imagem estrutural. E do caráter e das características dos estilos e dos gêneros musicais, vem a imagem idiomática, né, um Ländler, um choro, um samba, né, a imagem idiomática, né, do minueto, né. Então, na EMUSIM, na educação musical, a construção desses conhecimentos, das imagens mentais, né, essa construção se dá pela atividade de aquecimento, primeiramente, né, quando fazemos aquecimento com o grupo, com notas longas, intervalos, escalas, arpejos, etc. Né, quando fazemos nosso aquecimento musicais individualmente ou coletivamente. Por atividades de criatividade, né, na prática ali da EMUSIM, do ensino coletivo, que é inventar diferentes interpretações para uma melodia, improvisar, elaborar arranjos e compor. Pelos jogos musicais, pela imitação, né, jogos de imitação, por atividades que exercitem a coordenação ouvido, mente e corpo, pelo tocar e cantar lendo a partitura, ou de ouvido ou de cor, em conjunto e individualmente, pela preparação e apresentação pública de repertórios, concertos, recitais, pela Gestalt, doutrina que defende que, para se compreender as partes, é preciso antes compreender o todo, pelo trabalho minucioso dos trechos das peças do ensaio, quando trabalhamos cada pedaço. Então essas imagens mentais vão se formando ali, pela audição e pela maneira de tocar junto com o outro, né? Então a repetição é importantíssima nesse sentido. Pela apreciação auditiva desses trechos das peças e da peça como um todo, pelo encantamento, fascinação e estado alterado de consciência produzido pelo fazer músicas e que ocorre no âmbito pessoal e coletivo, por movimentos corporais, por meio da visão e imagens visuais que fazemos, né, seja um quadro, seja imagens que desenhamos durante os ensaios, né, ou comparamos trechos da música com ela, pela comunicação verbal, pela maneira que explicamos os trechos, e por leitura mesmo, né, do que estamos fazendo. Segundo pilar. Então, o primeiro pilar tem a ver com o aprendizado da música, e o segundo pilar trata da construção de conhecimentos sobre o mundo. Ele tem a ver com a produção de conhecimentos relacionados com as imagens mentais simbólicas do repertório musical. É o quarto e o último item da lista mencionada acima, né? Falamos de sons, formas, imagens e música. Então, esse segundo pilar tem tudo a ver com a música, né? Uma vez constituídos como música, os formatos sonoros e suas imagens mentais ganham sentidos e valores simbólicos, poéticos, culturais, sociais, étnicos, identitários e históricos. São as memórias, imagens de valores e símbolos representados na música. Assim, a escolha de repertório é fundamental para uma formação social significativa do aprendiz. O aprendizado com músicas nacionais, por exemplo, pode desenvolver um senso nacionalista, anti-imperialista, que valorize a soberania nacional. Mas, como demonstra o princípio de alteridade, é fundamental ter peças musicais relacionadas ao contexto de outras culturas. François Laplatine diz que, abre aspas, o conhecimento da nossa cultura passa inevitavelmente pelo conhecimento das outras culturas, fecha as aspas. Além disso, esse segundo pilar inclui a produção de conhecimentos referentes à atividade musical em que os aprendizes estão sendo atores. Não apenas o conteúdo da música, mas o próprio processo de aprendizado, considerando essa atividade no tempo e no espaço onde ocorre. No tempo, na linha horizontal, e no espaço, a linha vertical, onde estamos unificados. É a busca para eles conceberem e interpretarem o que é essa atividade musical, o porquê dela, o que significa e representa para eles, e esse eles, falando dos aprendizes, mas também para o educador, o que representa para a comunidade envolvida e para a região geográfica em que se encontra, ou como estão realizando-a, a relação dela com a história local e o que eles esperam dela. Eles esperam dessa atividade de educação musical que está sendo realizada no seu todo. Então, no coletivo,
Esse segundo pilar é realizado principalmente por meio da roda de conversa, mas ganha em qualidade se assessorado por leituras, documentários, vídeos e atividades de dinâmicas do grupo. Ele visa tornar os aprendizes cônscios de sua atividade musical para construir o seu valor social na comunidade, na sociedade. Tem a ver com a construção do lugar daquela ação no mundo, saber quem somos e de onde viemos, como conjunto musical e como seres sociais, para traçar o percurso futuro. 2 exemplos rápidos, por exemplo, uma banda filarmônica que trabalha para entender a história social de seus integrantes, a história particular da entidade e a história da tradição de bandas em sua região e no seu país. Um segundo exemplo, podemos mencionar escolas de música de universidades públicas que não discutem a sua natureza em relação à sociedade, a sua natureza de ser uma universidade pública em meio ao lugar onde existe, né? E que relação ela tem com a sociedade ao seu entorno, né? E que faz parte, né? E acabam tendo, essas escolas, essas universidades, acabam tendo egressos que, por tal ignorância, votam em projetos políticos contrários à manutenção do ensino público. Terceiro pilar. O terceiro pilar tem a ver com a construção de conhecimento sobre si próprio. Este pilar tem a ver com o que David Elliott diz em seu livro Music Matters, quanto aos valores pessoais primordiais presentes na educação musical. Ele diz, abre as aspas, os valores primários da educação musical são os valores primários da música: autoconhecimento, autoconhecimento, prazer musical, regozijo e a felicidade que vem destes. Traduzir como regozijo o que, na verdade, ele coloca como sendo a teoria, a flow theory, teoria de fluxo. Não é qualquer educação musical que fomenta esses valores. Não é porque estamos trabalhando com música que esses 5 valores estarão presentes. Eles dependem das atividades e dos conteúdos trabalhados no processo educacional. Este pilar, esse terceiro pilar, se realiza pelo processo de se estender os conhecimentos sociais construídos no segundo pilar para a dimensão pessoal e afetiva do aprendiz. Assim, ele é realizado na mesma roda de conversa do outro pilar, do segundo pilar. Consiste em estimular o educando a refletir sobre o que o conhecimento social construído está dizendo sobre e para ele, pessoalmente. Ele pode se construir em um processo de autoconhecimento, autocrescimento e ressignificação de quem é ele para ele mesmo e do espaço que ele ocupa, né, e de sua atuação no mundo. Os antropólogos declaram que a construção do eu individual é possível apenas por meio dos relacionamentos com o outro e em um coletivo. A roda de conversa fomenta este processo. Jacques Delors diz: passando à descoberta do outro, necessariamente, pela descoberta de si mesmo, e por dar à criança e ao adolescente uma visão ajustada do mundo, a educação, seja ela dada pela família, pela comunidade ou pela escola, deve, antes de mais nada, ajudá-los a descobrir-se a si mesmos. Então, a roda de conversa facilita o educador saber quem é seu aluno e acompanhar o que ele pensa sobre o processo educacional e que efeito este pode estar tendo em sua vida. Quer dizer, como saber tudo isso sem diálogo, sem ouvi-lo? Como o educador pode saber como é que esse processo, esse conteúdo está sendo trabalhado, né? Que efeito está tendo para esse aprendiz, para esse educando, que efeito está sendo sobre ele, se está tendo algum efeito, né? Se o educador não conversa, não ouve, é preciso desenvolver então uma escuta sensível. O segundo e terceiro pilares juntos têm a ver com a construção e criação do lugar que o educando quer ocupar no mundo. Então, o primeiro pilar tem a ver com a construção do conhecimento musical, o segundo, o conhecimento social, e o terceiro, o conhecimento pessoal. Vou dar aqui 2 exemplos, muito breve, né, de 2 melodias que podem ser trabalhadas nesses 3 pilares, né, que mostram, na verdade, como trabalhar nesses 3 pilares. A melodia é berimbau, né, a maioria conhece, berimbau, berimbau, beriba, beriba, berimbau. Então, esse toque traz em seu DNA representações simbólicas muito fortes.
principalmente por ser um dos toques da capoeira. Ele permite a construção de conhecimentos musical, cultural, social, histórico e geográfico. Está tudo ali. Além de relações com a dimensão pessoal e afetiva que cada um pode possuir com todos esses elementos, baseados em sua origem e história familiar e social. Lógico, cada um vai ter uma relação com tudo isso, né? Ou nenhuma, quem sabe, não sei. Então, tecnicamente, essa melodia é muito fácil e por isso gostamos de usá-la logo no início, né? Logo no primeiro dia de aula, eu gosto de... O aluno pegou o instrumento, conseguiu produzir o som, faz 2 notas, vamos tocar o berimbau. Vamos sair de hoje com uma nota, tocando uma melodia. Então, tecnicamente é muito fácil e facilita esse processo. A sua estrutura é muito simples. O motivo melódico, né, que inicia, é um motivo melódico de contorno ascendente de um tom, composto de 2 alturas, né, e 3 notas. Para, pá. 2 notas em uma altura e a terceira um tom acima. Ritmicamente, ela é anacrústica e tem o acento deslocado para o tempo fraco do compasso. Para, pá, né, como é a própria batida da capoeira. A sua forma também muito simples, tem 4 partes. Vamos imaginar essa melodia em 8 compassos. Então ele tem 4 partes. A primeira, a segunda e a quarta são idênticas, né? Então o motivo inicial é repetido na segunda vez, né? A segunda repetição, a segunda parte reforça o motivo. A terceira, a parte C, inicia igual, né? Inicia, repete esse início, não conclui, emenda com a terceira parte, e ao emendar com a terceira parte, que é o próprio motivo, conclui. Em termos de criatividade, essa estrutura, né, é muito boa para trabalhar improvisações, performance, fazer arranjos com o grupo, abre uma série de possibilidades, tanto para interpretação, né, como uma criação na interpretação, como criação para arranjos, composições também, lógico, colagens e improvisações. É uma melodia também tem muito a ver com o movimento corporal, como mencionei acima, que é uma das maneiras de nós aprendermos, né? Porque ela vem de uma dança, dos jogos corporais, né, da própria capoeira. Na roda de conversa é possível tratar, né, da sua história, né? Porque quando tratamos a história dessa melodia, compreendemos parte da história do Brasil. A origem e história da capoeira estão ligadas à escravidão, à opressão social, à perseguição étnica, a regimes policialescos e à resistência de um povo ao longo da história do país. Tudo isso está presente nessa simples melodia de 8 compassos de 2 notas e que tem uma série de repetições. Mas, acima de tudo, a capoeira, né, apesar dessa história que viveu, se tornou uma expressão de vitória cultural, social e econômica. A capoeira está presente em todo o país, né, do Brasil, e em muitos grandes centros do mundo hoje. Muitos são os trabalhadores profissionais que trabalham com ela. Deixaram o Brasil e trabalham com capoeira fora do Brasil, em todos os continentes. E também estrangeiros que vêm aqui e aprendem e trabalham lá, né? A composição de berimbau, da música berimbau de Vinícius de Moraes e Baden Powell, por exemplo, correu o Brasil e o mundo na interpretação de muitos intérpretes em gravações, salas de concertos e festivais. E o refrão da música de Vinícius é exatamente essa. Parabá, parabá. Em 2008, a capoeira foi declarada Patrimônio Cultural Brasileiro e em 2014 se tornou a 5ª manifestação cultural brasileira reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Então nós temos uma história aí, um percurso histórico muito rico em termos artístico e educacional, né, dessa melodia. Então, para tratar com nossos alunos do ponto de vista musical, social e pessoal, a depender de quem são esses aprendizes. Do ponto de vista da dimensão social artística, a escolha de melodias para o aprendizado é essencial para se trabalhar. Precisamos de melodia que possamos acreditar em seu valor e significado,
na sua beleza, na sua história, no que ela diz para nós e para nossos aprendizes. E no poder que ela traz para o fazer música. É muito importante saber escolher as melodias. O segundo exemplo que eu vou trazer aqui é o tema da Nona Sinfonia de Beethoven. Na verdade, é um tema que ele coletou, né, de tradição oral, até onde eu sei. Que é o tema... Bom, acho que todos conhecem, é muito tocado, né, nos conjuntos musicais de iniciantes. Também, pelo mesmo motivo que o anterior, ou tem 2 notas, essa acho que tem 5 notas, né? E por ser também conhecido, lógico. Assim como o outro também era, né? Porém, esse não faz tão, ou faz já talvez, parte muito, né, presente na nossa cultura brasileira, a depender da região do país ou da região da cidade que estamos falando, logicamente. Mas então, ele é muito usado devido aos poucos requisitos técnicos que exige para tocá-lo. Então é usado com bandas, com orquestra, com corais. Então, nesse tema, o poema que usado por Beethoven, né, o poema de Schiller, que é o Ode à Alegria, exulta a alegria e fala principalmente da solidariedade humana e mundial, que citamos lá no início dessa fala, uma necessidade hoje, né? Assunto que era muito valioso no período social em que a sinfonia foi composta por Beethoven na Europa e é também hoje, na situação atual do mundo. Eu vou ler apenas 3 linhas do poema, né, que diz assim: alegria, bela centelha divina, todos os homens serão irmãos, onde tuas suaves asas repousam. Assim, creio que as 2 melodias podem contribuir significativamente, tanto para a formação musical dos aprendizes, como para a sua formação social e pessoal, humana, né, desde que trabalhado todos esses aspectos, né, ou pela roda de conversa, com vídeo, seja como for trabalhado. Será que em um processo de educação musical, o conhecimento musical do toque da capoeira deve estar desvinculado do conhecimento social presente nele, em seu DNA, ainda que esse conhecimento possa ter diferentes valores para diferentes pessoas? Quando o aprendiz conhece e se identifica com os aspectos sociais de uma melodia, ele pode atribuir valores especiais ao improvisar, fazer arranjo ou executá-lo. Além disso, sua interpretação intelectual sobre o que é essa melodia, o conceito que ele atribui para esta melodia, pode tomar uma dimensão ainda maior, quando discutido e compreendido em suas dimensões além musicais. Estudamos teoria, análise e história para executarmos a música de concerto europeia. Por que não proceder assim também, estudando teoria, as melodias nossas, teoricamente, analisando-as, isso é o contexto histórico, em relação aos repertórios de iniciação musical? Às vezes tratamos a música infantil, a música de tradição infantil, a música do trabalho que usamos ali, de uma maneira muito simplória, tocamos rapidamente para desenvolver técnica, para aprender a partitura, até usamos na apresentação, para como faz saudades da infância, e esquecemos de ver esses aspectos todos presentes ali. Então, ao fazer isso, estamos fazendo uma antropofagia musical. Considerações finais. Há educação, existe educação que aparentemente é inocente, mas que pode se tornar nocente. Ela aparenta ser inofensiva em seu tempo, mas o futuro pode demonstrar que sua passividade foi nociva, foi cúmplice de danos sociais e ecológicos de seu tempo. Tecnicamente legítima, mas social e ecologicamente ilegítima. Este texto trata da busca por uma educação musical sistêmica e estruturante na sociedade em que se encontra. Uma educação musical de pensamento livre, liberta e libertadora. E, ao mesmo tempo, igualitária, que almeja seres humanos mais cônscios e criativos. Semeada em algum solo fértil no leito do tempo e do espaço da vida, ela
espera florescer e frutificar em dignidade e qualidade de vida aos seres viventes, mas não apenas aos seres viventes humanos, aos outros também. Iniciamos com uma frase do Bob Dylan e quero encerrar com uma frase do Charlie Parker. Música é a sua própria experiência, diz ele, seus próprios pensamentos, sua sabedoria. Se você não a vive, ela não sairá em seu instrumento. Eles ensinam que há uma fronteira para a música, mas, meu amigo, não há nenhuma fronteira na arte. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas perguntas, seus comentários lá no YouTube, onde essa entrevista, essa palestra, vai estar. Muito obrigado. Tenham um ótimo congresso e rico de aprendizados, de trocas, apesar do distanciamento social que estamos vivendo, mas por essa aproximação do século XXI, que nasce no final do século XX, que é a informática. Abraço a todos.